Olá! Na videoaula de hoje nós vamos falar sobre interação medicamentosa. Além desse vídeo, existem outros 6 que também falam sobre alguns termos mais utilizados de farmacologia. É só você conferir na playlist do canal. Vamos começar? Bom, então o que é interação medicamentosa? Ela é a resposta farmacológica ou clínica à administração de uma combinação de medicamentos, que é diferente do efeito de 2 agentes que é administrados individualmente. O resultado final pode aumentar ou diminuir os efeitos de um ou dos 2 princípios ativos, ou então pode promover o aparecimento de um novo efeito que não ocorreu com um dos princípios ativos sozinhos. As interações medicamentosas podem ocorrer entre princípio ativo e princípio ativo, entre princípio ativo e alimento, entre princípio ativo e exames laboratoriais e princípio ativo e também substâncias químicas. As interações medicamentosas, elas são tipos especiais de respostas farmacológicas, em que os efeitos de um ou mais medicamentos são alterados pela administração simultânea ou anterior desses outros medicamentos, ou através da administração concorrente com alimentos. Então, o que pode acontecer quando ocorrem essas interações medicamentosas? Pode haver a potencialização do efeito terapêutico desse medicamento, como também pode haver a redução da eficácia desse medicamento. Pode aparecer também reações adversas com distintos graus de gravidade, como também pode não causar nenhuma modificação no efeito desejado do medicamento. As interações podem ocorrer na fase farmacocinética. O que é essa fase farmacocinética? É no momento da movimentação do princípio ativo, da absorção até a sua excreção. Ou então pode acontecer na fase da farmacodinâmica, que já está relacionada ao local de ação desse fármaco. Bom, então as interações farmacocinéticas são as mais frequentes e influenciam de forma significativa na terapêutica medicamentosa. Os medicamentos podem também interagir durante o seu preparo. Então vamos definir melhor essa questão da interação farmacêutica ou então a incompatibilidade farmacêutica. Bom, são interações do tipo físico-químicas que ocorrem quando 2 ou mais medicamentos são administrados na mesma solução ou misturados no mesmo recipiente, e o produto que é obtido é capaz de inviabilizar a terapêutica. Então essa incompatibilidade, ela acontece fora do organismo, durante o preparo dessa medicação. E frequentemente resulta então na precipitação ou na turvação da solução, a mudança de coloração do medicamento e também na inativação desse princípio ativo. Além então do preparo do medicamento nas mesmas soluções, outra forma de promover essa incompatibilidade farmacêutica é quando esses medicamentos são administrados nos mesmos horários, ou também quando ocorre a associação de substâncias na mesma solução e no mesmo recipiente. E também quando medicamentos que são sensíveis à luz são expostos à luz. Agora, com relação à interação farmacocinética. Essa interação farmacocinética, no processo da farmacocinética, pode afetar o padrão de absorção, de distribuição, metabolização ou excreção. São interações difíceis de prever porque ocorrem com medicamentos de princípios ativos não relacionados. Modifica a magnitude e a duração do efeito, mas a resposta final do medicamento ela é preservada. Já na interação farmacodinâmica, o que acontece? Ocorre uma modificação no efeito bioquímico ou fisiológico do medicamento. Geralmente, ela ocorre no local de ação do medicamento, ou seja, nos receptores farmacológicos, ou até mesmo através de mecanismos bioquímicos específicos, sendo capaz de causar efeitos semelhantes, que é o sinergismo, ou efeitos opostos. Por exemplo, o ácido acetilsalicílico ele pode diminuir a ação antihipertensiva do captopril. Um outro exemplo é o omeprazol, varfarina e clopidogrel. Quando esses 3 medicamentos são administrados juntos, o omeprazol ele pode aumentar a ação da varfarina e diminuir a ação do clopidogrel. O clopidogrel ele é um antitrombótico. O ácido acetilsalicílico e a insulina. O AS ele pode aumentar a ação hipoglicemiante da insulina. Um outro exemplo é a amoxicilina e o ácido clavulânico. A amoxicilina associada ao ácido clavulânico aumenta o tempo de sangramento e de protrombina, que é um elemento proteico na coagulação sanguínea quando utilizado com o AS. Inibidores de monoamina oxidase, que são as MAO, e tiramina, que é a monoamina derivada da tirosina.
Então, quando ocorre essa interação, os inibidores de monoamina oxidase, que normalmente são utilizados para tratamento de depressão, associada à tiramina, pode promover crises hipertensivas e até mesmo hemorragias intracranianas. O omeprazol e o fenobarbital. O omeprazol usado com o fenobarbital, que ele é um anticonvulsivante, pode potencializar a ação desse barbitúrico. A levodopa, que é utilizada no tratamento para a doença de Parkinson, ela tem a sua ação terapêutica inibida por dietas hiperproteicas. E como eu havia falado antes, também pode ocorrer a interação entre medicamentos e alimentos. E um exemplo que a gente pode citar, o leite e a tetraciclina. Os íons divalentes e trivalentes, que são presentes no leite e em outros alimentos, são capazes de formar quelatos não absorvíveis com as tetraciclinas, ocasionando a excreção fecal de minerais, bem como a do fármaco. Óleo mineral e vitaminas. Grandes doses de óleo mineral interferem na absorção de vitaminas lipossolúveis, as vitaminas A, D, E e K, beta-caroteno, cálcio e fosfatos, devido então à barreira física e à diminuição do tempo do trânsito intestinal. E por último que a gente pode citar é os diuréticos e minerais. Altas doses de diuréticos, ou seu uso por um tempo prolongado, promove o aumento na excreção dos minerais. Um exemplo, furosemida, diurético de alça, acarreta a perda de potássio, de magnésio, zinco e cálcio. Portanto, a interação entre medicamento ela pode ser útil, ela pode ser benéfica, causar respostas desfavoráveis não previstas no regime terapêutico ou então apresentar um pequeno significado clínico. As interações benéficas elas são abordagens terapêuticas fundamentais em diversas patologias. No tratamento da hipertensão arterial severa, com a combinação de medicamentos com mecanismos de ações diferentes, que promove a redução mais eficiente da pressão sanguínea. Na quimioterapia antineoplásica, onde ocorre a associação de antagonistas serotoninérgicos e dopaminérgicos, é recomendada para minimizar o quadro de náusea e de vômito. Na sedação, onde ocorre a associação de hipnóticos, analgésicos e bloqueadores neuromusculares, que é necessária para a manutenção do estágio anestésico completo. Então, agora segue uma lista de medidas de ordem prática, com a finalidade de contribuir na prevenção de reações adversas decorrentes das interações medicamentosas. Então, evite colocar nos mesmos horários administrações de vários medicamentos intravenosos. Evite também misturar medicamentos na mesma solução ou no mesmo recipiente. Evite administrar nos mesmos horários medicamentos que possuem os mesmos efeitos tóxicos. Por exemplo, aminoglicosídeos e a anfoterecina B. Procure utilizar vias de administração diferentes quando for administrar medicamentos que tenham compatibilidade duvidosa ou desconhecida. Observe se ocorrem alterações visíveis no momento do preparo de medicamentos, como por exemplo a mudança de coloração, uma água mais turva. Fique atento a isso também. Procure sempre lavar os dispositivos de infusão antes de administrar um outro medicamento. Respeite sempre o intervalo de 2 horas entre a administração de um antiácido e um outro medicamento. Então eu espero que você tenha gostado dessa videoaula. Assim como eu disse no começo desse vídeo, existem outros vídeos falando sobre alguns termos muito comuns da farmacologia. Se você tiver curiosidade, é só entrar no canal e acessar a playlist. Espero que eu tenha acrescentado no seu conhecimento e até a próxima videoaula.